Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Abexo, Academia de Estudos Exológicos. Hoje, quinta-feira, 24 de julho de 2025. Estamos dando início a mais uma live aqui no canal e nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante, né? Quais realidades sutis estão no nosso contexto humano? Pergunta bacana, né, gente? Para a gente analisar, para a gente avaliar, para a gente entender sobre nossas vidas, né? Então, dentro desse contexto, ampliar percepção sobre o que realmente compõe nossa experiência humana, desvelar, né, as camadas sutis que consistem com o corpo físico, né? Coexiste, na verdade, que coexiste, não é consiste, coexiste com o corpo físico, né, gente? Também conectar ciência, espiritualidade, consciência multidimensional. Vivemos uma realidade aparentemente sólida. O que você acha? Você pode deixar seu comentário aí sobre essa experiência que você tem na sua vida, sobre se realmente esta experiência aí, essa realidade aparentemente sólida, ela existe ou não. Mas e se tudo ao nosso redor fosse apenas uma fração do que realmente somos? E aí? Como é que você analisa tudo isso? Existe um universo sutil, invisível, aos nossos olhos, que nos influenciam a cada instante? E aí? Então, essa live é um chamado para atravessar todo esse véu, né, e descobrir coisas novas, construir talvez até uma nova realidade a partir de hoje, a partir do que você aprender dentro desse material. E já estou aqui com nossos convidados, né? Eu vou trazer ao palco já aqui para o estúdio a Edneia. Boa noite, Edneia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Agradeço o seu convite, professor Ediceu. É um prazer enorme estar aqui com você, com o seu público e com as pessoas que eu faço também live, que acompanha meu trabalho, que deve também estar aqui, não sei. Boa noite para todos. O pessoal já está chegando. Também está aqui conosco Juliana. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada por esse convite de estar aqui com vocês, participando dessa live, nessa noite, sobre esse tema tão enriquecedor e onde acho que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre isso. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado. Seja bem-vindo aqui no canal também. É um prazer tê-los aí com a gente. Também estar conosco aqui, Alan Dias. Seja bem-vindo, Alan. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Disseu. Boa noite, Edneia. Boa noite, Ju. Também agradeço por participar dessa live. Agradeço pelo convite. E, assim como a Ju falou, com certeza vai ser uma noite bem interessante, com muitos aprendizados. E como o próprio título fala, realidades sutis, que estão o tempo todo, né, se entrelaçando com a nossa realidade aqui mais densa e a gente nem tem percepção, a gente vai aprender melhor. E para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, assim como a Edneia, assim como a Ju, a gente trabalha com apometria, trabalha com terapias psíquico-espirituais e estamos aí entre essas realidades entrelaçadas nas nossas próprias questões e com as pessoas que a gente atende também, a gente vai tentando ajudar essas pessoas a entenderem isso também, até com a própria apometria, que é bem interessante. Então, feliz por estar aqui com vocês e sou todo ouvidos. Que legal, bacana. Sejam todos bem-vindos. A Edneia já conheço aí de um tempo atrás, aí, né? A gente já trabalhou em algumas situações juntos e ainda estamos trabalhando em uma situação. Então, e a gente sempre está aí procurando aprender um pouco mais. Prazer em conhecê-lo, tanto a Alan quanto a Juliana. Sejam bem-vindos aqui no canal, né? E que não seja a primeira vez, seja a primeira de muitas outras vezes, tá bom? Sejam bem-vindas. Gratidão. Bom, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o que vocês fazem. O Alan já falou um pouquinho, então vou deixar o Alan só fazer esse fechamento, a Juliana, depois a Edneia, e na sequência nós já damos início aí ao tema de hoje da nossa live. Contigo, Alan. Vou só fechar, então, o que eu estava falando. Também sou terapeuta, né?
vim através da Edneia, porque no meu início do meu despertar espiritual aí, quando eu passei por muitas questões que começaram a me levar a procurar, né, um entendimento mais profundo da realidade que eu estava atravessando, das múltiplas realidades, eu fui conhecer terapias como a apometria, como reiki, usar florais, enfim, eu fui caindo no mundo holístico para ser ajudado, e o meu espírito não me deu muita trégua, não, e eu tive que cair no trabalho. Né? Você vai começar a fazer curas fortes, você vai também trabalhar. Eu comecei logo a me interessar pelas terapias, comecei a fazer cursos. Primeiro eu me tornei reikiano, em 2 anos eu já me tornei mestre reiki, fiz cursos de florais com a Edneia, fiz curso de radiestesia e, por último, fui fazer curso de apometria também com a Edneia e comecei a atender também com a apometria no início do ano passado, mas com o reiki eu já atendia desde o meados de 2023. Eu sou professor também, tá? Para quem não sabe, dou aula na Rede Estadual aqui do Rio de Janeiro, sou professor de Química, mas agora meu espírito me colocou mais como alquimista do espiritual. Todos aqui temos esse alquimista interior, né? E estou aí no ramo das terapias, me encontrei na minha missão espiritual. Edneia e eu fizemos esse contratinho aí de outras vidas. Ela me trouxe essa apometria aí maravilhosa. E cada vez que eu trabalho, mais eu quero entender, mais eu quero me aprofundar. E esse tema de hoje é bem interessante, porque a gente vai precisar entender isso cada vez mais, né? As forças psíquicas que pairam aí diante de todas essas realidades, elas estão acirrando muito, e com certeza a Edneia vai trazer um entendimento legal disso. E a gente vai ter que desenvolver a nossa mente quântica também cada vez mais, e não está fácil lidar com tudo isso, não. O dia inteiro, durante 24 horas, a gente está tendo que lidar com alguma forcinha, alguma energia, e entender o que é aquilo no nosso campo, se entrelaçando. Mas é isso aí. Estou feliz aqui que eu estou com vocês e passo a bola agora adiante. Juliana, contigo. Então, eu sou psicóloga, né? Eu venho nessa busca já desse mundo espiritual desde a minha infância. Na infância eu já descobri que eu tinha algo de diferente, né? Eu já tinha essas visões, já tinha mediunidade, e ao longo da minha adolescência isso foi intensificando, então eu fui buscar isso e tentar entender. E aí eu fui para o Centro Espírita, né? Eu atuei no Centro Espírita durante 12 anos como médium, também passei por todos os trabalhos, né, na Casa Espírita. Mas depois eu me foquei mais, né, em sala de desobsessão, em psicografia, e depois eu senti que minha jornada ali não estava me preenchendo e fui procurar a Umbanda, onde eu fiquei também 1 ano lá trabalhando como médium, mas ainda estava inquieta, e aí fui para o gnosticismo, e também não foi isso. E aí eu me deparei com a revelação cósmica de Jean Valjean, foi aonde eu me encontrei, onde a minha alma se identificou e se acalmou. E aí, nesse encontro com Jean Valjean, eu tive o encontro com a minha querida amiga Edneia, através da apometria, e com ela também eu fiz o curso de apometria, e estou aqui nessa busca, né? E também sempre tentando buscar outras formas. Agora a Edneia também vai ministrar um curso de florais, onde também quero fazer, e cada vez mais a gente está nessa busca, né, de conhecimento, de tentar entender a matéria, o mundo sutil, esse entrelaçamento entre essas duas coisas que são tão fortes na nossa vida, a gente sente, às vezes não sabe como explicar, então acho que essa é uma busca de grande parte de nós. Perfeito. Edneia, é contigo. Então, eu venho também, sou professora, dei aula também, mas venho numa jornada de busca de espiritualidade, de autoconhecimento desde cedo, por conta da mediunidade aflorada que eu tive desde menina. E aí frequentei casa espírita, trabalhei também em mesa de desobsessão, trabalhei com a apometria nos moldes do professor José Lacerda, fiz cursos, sou mestre de reiki também, fiz terapias de vidas passadas, renascimento,
terapia floral aqui no Rio, na UFRJ. Fiz curso, bastante busca de conhecimento, e aí até que me deparei também com a revelação cósmica, com o que a gente estuda, né? Não é nenhuma doutrina, não é nenhuma religião, não é nenhuma filosofia, eu quero deixar claro aqui isso também, não é nenhuma seita, é um convite para a gente ter um olhar maior da nossa vida como ser humano e de todo esse contexto antigo da Terra, né, e do planeta. E aí eu trabalho com apometria já uns 18 anos, mais ou menos, ou um pouco menos, e aí eu vim buscando, e por conta da minha sensibilidade mediúnica, eu aprendo muito com cada atendimento, e aí eu vou descortinando esse sutil do ser humano que nós estamos, todos nós estamos nesse sutil, nessa realidade multidimensional em que está nos bastidores da nossa vida humana. E aí, quando o professor Disseu me convidou para vir aqui, ele falou assim, tu vê aí qual é o teu tema, vê aí, manda aí um tema para mim. Aí é esse tema que vai ser. Que bacana. Que bacana. A ideia é sempre estar trazendo novidades aqui no canal, né? E isso é muito bom para a gente, é um aprendizado, né? E é bem bacana. Bom, eu quero só agradecer as pessoas que já estão aí participando do chat, né? Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não curtiu, dá aquela curtidinha aí, né? Para nós é importante você curtir aí ou também descurtir também, não tem problema se você não gostar de marcar o descurtir, também é importante. E deixa seu comentário aí no chat, se você está assistindo depois, também pode deixar sua pergunta aí nos comentários, pode fazer seu comentário aí, e sejam todos bem-vindos, compartilhe essa live com seus amigos aí, nos grupos da família, no grupo dos amigos, porque com certeza vai estar ajudando alguém. Bom, eu vou já passar a palavra para a Edneia, para que ela comece a fazer essa apresentação aí toda e fique à vontade. E já lembrando que essa é a parte 1, e na próxima quinta-feira vai ter a parte 2 também, né? Então é um trabalho bem aprofundado que vai ser feito nessas duas partes aí dessa apresentação, que eu já dei uma olhada aí e gostei bastante. Então, contigo aí. Vou colocar aqui já uma... Vamos lá. Então, o nosso tema é quais realidades sutis estão no nosso contexto humano. A gente fica muito engendrado na nossa vida, né, do que a gente tem que fazer, das nossas obrigações, da nossa profissão para poder ganhar dinheiro, mas a gente não sabe a maior parte, né? Eu vou dizer assim, a maior parte da humanidade ela não tem abertura ou não expande a mente para esses conhecimentos. E aí eu sei que eu vou mexer com muitas crenças, eu sei que vai vir muitas perguntas para a pessoa colocar a cabecinha para pensar nessas realidades que nós estamos conectados, né? E aí eu vou começar nessa live, pessoal, convidando vocês a gente enxergar as nossas camadas sutis com uma visão antiga que a Terra tem, que vem lá de trás, lá da China, vem dos Vedas, esse conhecimento dos corpos sutis. Então, nós, seres humanos, nós não temos apenas essa matéria visível e tangível. É um campo de camadas energéticas interligadas que sustentam e registram e expressam a consciência do nosso ser. Essas camadas coexistem simultaneamente e refletem tanto a saúde quanto aos conflitos não resolvidos do espírito em experiência encarnada. Então, o que eu estou falando aqui? Que essas camadas, elas coabitam o nosso corpo,
elas influenciam o nosso corpo físico e nós, simultaneamente, influenciamos esses corpos sutis. Então, há uma ligação muito estreita nessas camadas que nós estamos e coabitando e existindo ao mesmo tempo. Então, nessas camadas, ela tem a primeira camada, que é chamada de duplo etérico. O duplo etérico é a cópia fiel da nossa estrutura anímica, que o nosso espírito está, né? Que é o corpo físico. Então, o duplo, ele é como se fosse uma fotografia do meu corpo físico. E ela é também, vamos dizer, um raio-x das nossas camadas dos quaternários inferiores e dos nossos terciários superiores. Mas eu venho aqui trazer para vocês, eu acho que a maioria, de repente, já conhece esse assunto, mas para eu abordar profundamente o que eu vou falar aqui com vocês, eu comecei falando dessa primeira camada da nossa existência. Então, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que nós temos uma estrutura material, de carne, ossos, órgãos, né? E isso tudo está numa expressão biológica, que todo mundo sabe que nessa expressão biológica existe o nosso DNA, onde nós carregamos todas as nossas instruções de memórias latentes em que nós somos nesta realidade, o que é nessa realidade? Agora que nós estamos, e outras realidades onde nós já viemos, dentro de outras experiências. A gente tem que falar em encarnação, né? Não tem como a gente falar em duplo etérico, corpo sutil, sem falar de experiências passadas. Então, esse duplo etérico, ele é energético, ele é responsável pela nossa vitalidade. Então, o que isso significa? Tudo que o meu corpo físico sente, ataque de vírus, qualquer doença em algum órgão, primeiro a gente vai adoecer no duplo etérico, nas camadas sutis. A gente não adoece primeiramente no corpo físico, a gente adoece primeiro nas nossas camadas sutis, que é o primeiro corpo sutil, que é o duplo etérico. Então, ele é muito precioso, porque ele é responsável da nossa vitalidade. Ele que abraça e está ligado intimamente com nossos chakras. Eu não vou falar de chakras aqui para vocês, eu vou falar mais dessas camadas sutis, mas é no duplo etérico que ficam nossos chakras. E no duplo etérico também ficam os nossos nadis, aqueles meridianos da acupuntura, né? Eu fiz medicina chinesa, estudei um pouco, né? E sei que os nadis estão ligados diretamente aos chakras e ligado aos linfas, a veias, aos ossos, tudo que compõe a matéria do nosso corpo humano. Então, vou dar uma pincelada falando sobre esses corpos. Vamos falar do corpo emocional, que é um corpo muito importante que todo ser humano tem. Tem espírito, tem alma aqui dentro, está encarnado na Terra, tem um corpo emocional, astral inferior. Por que ele é inferior? Porque ele está na camada mais densa da nossa realidade. É ele que nos conecta com todas as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas memórias afetivas e todos os padrões reativos. Ele tem uma forma de nuvem, ele é composto de um corpo emocional, de uma estrutura emocional. Então, quando a gente sente alguma emoção, é o corpo emocional que está ativo. Quer seja uma emoção triste, uma emoção alegre, uma emoção que reporta uma saudade, é acionado o corpo emocional inferior. Então, ele traz todas as nossas memórias que o nosso espírito tem de experiências passadas, tanto emoções boas como emoções ruins.
Então, ele vibra em ondas que influenciam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos também, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos, e os seres humanos, nós seres humanos, somos suscetíveis às emoções. Então, é esse corpo que retrata os nossos sentimentos. Vamos falar agora também um pouquinho do corpo mental inferior. Vamos falar, o astral inferior é porque ele está ligado aqui na nossa matéria. O mental inferior, porque ele também está ligado à nossa matéria, esse corpo mais denso. Ele está relacionado aos nossos pensamentos, aos nossos julgamentos, às nossas crenças. Todas as nossas crenças estão ligadas, incorporadas no nosso corpo mental, e todas as nossas programações aprendidas estão nesse corpo. Então, a gente também traz nesse corpo mental inferior todas as memórias do que a gente já viveu em outras experiências. Esses 4 corpos que eu estou falando, que isso aqui é o terceiro, né, que é o corpo mental, ele traz todos os registros de todas as distorções de realidade, toda a nossa autossabotagem, toda a nossa conexão está ligado de mente inferior, é ele, mas ele também nos conecta com o nosso corpo superior. Então, é de suma importância nós aprendermos a lidar com nossos pensamentos e com nossos sentimentos, porque conforme a gente vai desenvolvendo o melhor sentimento, o melhor pensamento, a gente vai conseguindo subir as nossas camadas, os corpos superiores. Então, agora a gente vai falar do corpo mental superior, porque é o linkzinho do mental inferior para o superior, que vamos acessando partes nossas mais evoluídas. Então, o corpo mental superior, ele é a entrada da nossa consciência espiritual. Tem pessoas que têm dificuldade de ter essa consciência espiritual. Eu vejo isso até perto de mim, próximo de mim. Que tem pessoas que elas sentem que existe uma consciência espiritual, ela sente que as pessoas falam, mas assim, a percepção dela é limitada, porque ela ainda não conseguiu fazer essa abertura e essa conexão com o seu mental superior. Então, ela fica muito ligada na matéria, ela fica muito ligada na matriz humana, e isso dificulta essa abertura espiritual. Esse corpo, ele guarda todos os nossos registros da alma como uma nuvem de dados do espírito. Atua como uma ponte entre a mente encarnada e a inteligência universal. Quando acessado, ele traz clareza, intuição refinada e percepção além do tempo. Então, esse corpo, pessoal, é ele que dá a abertura para a nossa espiritualidade. Eu me coloco aqui a dizer que toda pessoa que busca a espiritualidade, ela já está com um chamado do seu corpo mental superior. Ela já está fazendo um religare com o seu corpo mental superior. É ele que faz esse link, essa chamada de você olhar a vida além do que o engendramento nosso do corpo humano. E a gente tem também esses corpos mais sutis que não estão ligados com o nosso corpo físico, na matéria, ele está ligado em outra esfera de consciência nossa, mas a gente, como ser humano, nós conseguimos fazer essa conexão, tá? Não é difícil em estado meditativo, em você conseguir se alinhar bastante com seus quaternários inferiores, você consegue entrar em contato com o corpo búdico. Ele é intuitivo, ele tem um amor universal, ele vibra na frequência da compaixão, ele tem uma conexão de unidade, de pertencimento, ele se vê que você pertence
algo maior, ele não deixa você se sentir sozinho, isolado. Então, quando nós desenvolvemos o amor próprio, quando nós conseguimos ter aquele amor genuíno em nós, a gente começa a ter essa conexão com o nosso corpo búdico. E aí começamos a ter a consciência expandida, além da nossa identidade pessoal. Ele cura profunda, e ele traz uma cura profunda quando ele é ativado na nossa consciência. Então, estar ser humano, a gente pode ter conexão com esse corpo búdico. Isso aí não é coisa das pessoas que fica só meditando, zen, e que vai para um templo. Isso é bobagem. Qualquer pessoa, eu me coloco aqui a dizer, que estuda, que busca, ela pode fazer conexão com o seu corpo búdico, tá? Então, eu quero também desmistificar coisas que foram colocadas como uma coisa distante da gente, que a gente é pequenininho, que a gente é incapaz. Nossa, isso aí é para quem está no estado de consciência muito elevado. Não, isso está acessível a quem busca, acessível a quem estuda, a quem medita, a quem consegue fazer conexão com a sua verdade interior, ela vai entrar em contato com esse corpo búdico. E aí nós temos esse corpo átmico, que também é uma essência do nosso espírito, no nosso corpo monádico. Ele é a centelha divina em nossa forma vibracional. Ele conecta diretamente com a fonte original de onde viemos, a mônada. E aqui não há separação de ego ou a necessidade de identificação. Quando entramos com o corpo átmico, a gente não se precisa mais se identificar com o ego. A gente só se percebe como uma energia divina vinda de uma fonte. E isso é um estado de consciência também mais raro, estando aqui encarnado. Esse é um estado de consciência muito alto, uma vibração muito alta, porque você sai de forma, você entra numa energia pura. E aí você não tem necessidade de saber quem você foi em vidas passadas, você não precisa ficar se identificando com esse eu, com esse ego, né, que está conseguindo nos avançar. Então, o corpo átmico, ele é assim, esse corpo que faz lembrar a origem da fonte de onde você saiu. Que eu acredito também que possa ser um estado de soberania espiritual, em que a gente pode ter acesso, sim, mas não ficar lá nessa energia pura, cristalina, abestalhado. A gente pode ter essa sensação, esse êxtase, mas não é ao meu ver, uma morada que seja permanente, porque ele só é uma fusão de energia divina que está dentro da gente, que nós todos temos direito. Mas assim, eu vou sair daqui e vou ficar nessa fonte lá, bebendo dessa energia suprema. Ao meu ver, na minha evolução, no que eu busco, a gente deve sim ter conexão com esse corpo, mas a gente tem que ser um agente ativo de alguma mudança, vamos dizer assim, de projetos. Que aí a gente podendo sair do projeto de ser humano, entrar em outros projetos de trabalho, de serviço. Por isso que eu falo da gente não ficar bestalhado só no nirvana, né? Nessa energia maravilhosa, porque eu não vou dizer que não é, que é maravilhosa, sim, deve ser muito maravilhosa. Então, essas camadas, elas estão interconectadas. Esses corpos não são camadas rígidas, mas são camadas sobrepostas em constante comunicação. Eu falei isso, né? Estão todos interligados, se comunicando ao mesmo tempo. Então, todos os nossos registros de tudo que a gente viveu como experiência humana estão nos nossos
quaternários inferiores, nossos corpos inferiores. Então, trauma emocional, desequilíbrio do corpo físico, crença limitante está no mental inferior. Isso tudo fecha a conexão com o nosso corpo búdico. Então, quanto mais nós ficamos abertos ao conhecimento, quanto mais a gente questiona a vida, não coloca nada como verdade absoluta, porque tudo é uma verdade relativa dentro do momento da nossa busca, mas a gente se abre para fazer uma conexão com nossos corpos superiores. Porque o caminho nosso, da nossa evolução como ser humano, é contatar esses corpos sutis que estão intrínsecos dentro do nosso espírito, encarnado e desencarnados. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí me ouvindo ou que possam nos ouvir depois. É muito mais fácil nós conectarmos os nossos corpos superiores estando na experiência humana na superfície da Terra do que a gente sair daqui e ir para uma colônia. Estar numa colônia. Eu vou dar uma sacudida hoje aí no pensar, tá, gente? Fazer a gente pensar. Por quê? Porque quando a gente está em espírito, nós vamos ficar só numa vibração, num estado de consciência vibracional, da onde a nossa energia vai estar quando aqui sairmos. Então, a gente vai ficar vibrando só num hertz. Aqui não, a gente aqui na superfície, nós temos o privilégio de vibrar em várias hertz diferentes, estando aqui. Então, conectar com os corpos superiores, hoje, ao meu ver, dentro do que eu estudo, para quem busca, tá? Para quem está estudando, para quem se interessa por esses assuntos, é mais fácil estando aqui encarnada, estando aqui na superfície, tá? Essas camadas, ela ajuda a gente a expandir a nossa consciência, podendo curar os corpos simultaneamente, tá? Então, eu trago aqui de onde que tem, eu pesquisei isso. A referência está em teosofia, em apometria, no meu trabalho de apometria. Quem é apométrico sabe que a gente consegue entrar em contato com essas camadas, e a Vedanta. O que nos influencia além do que os nossos olhos veem? A percepção comum da realidade, ela está nos nossos 5 sentidos, tá, gente? A gente pensa que está nos sentidos sutis. Quando nós conseguimos desenvolver e nos abrir que existe influência além do que os nossos olhos enxergam, a gente aumenta a nossa percepção dos nossos 5 sentidos. E essas realidades paralelas, elas estão em planos sutis, em sobreposição vibracional. Então, o que isso significa? Estão conectados vibracionalmente, sobrepostos, um interligando o outro. Então, a gente não está sozinhos, nós estamos interligados em sobreposições de realidades. E hoje, com o momento que nós estamos atravessando no planeta, que nós estamos recebendo muita energia do Sol central, do nosso universo, está mais fácil nós termos essas percepções dessas realidades sobrepostas vibracionalmente. E nós chamamos isso, entre aspas, de realidades, que é apenas faixa de frequência. Por que eu coloquei entre aspas? Porque quando eu saio dessa posição vibracional que eu estou, eu vou para uma outra faixa de olhar, de perceber, de sentir com meus 5 sentidos. Por isso que os 5 sentidos são importantes. Porque cheiro, visão, nós vamos ter. Tato,
na vibração sutil, nós vamos ter. Ouvido, nós vamos ter. Então, os 5 sentidos, eles são importantíssimos nesse superplano, no abaixo plano ou no sobreplano dessas ligações que nós estamos. Você não vê a realidade, você vê aquilo que sua frequência permite. Olha só. A nossa frequência, pessoal, é que permite nos sentir o que a realidade não local está intrinsecamente ligado na nossa realidade local. A ilusão da realidade, ela é única. O que chamamos de realidade é apenas a frequência de conseguirmos captar com nossos sentidos físicos, mas isso é só uma fração do que existe realmente. Os 5 sentidos são filtros limitados. A visão, a audição, o tato, o paladar operam dentro de faixas específicas de frequência. Essas frequências que a gente vai aumentando em hertz, o olho humano, por exemplo, ele entra em 380 a 750 nanômetro de aspecto visível. Então, os 5 sentidos, eles são limitados numa, vamos dizer assim, numa fração do tempo. Mas quando você desenvolve esses 5 sentidos, você em estado de consciência alterado, vamos dizer assim, você carrega essas facilidades em enxergar com olhos que nós temos, olhos extrasensoriais, e isso tudo é conectado com nossos 5 sentidos humanos. Então, eu trouxe aqui essa visão de 380 a 150 nanômetros. Não é isso que fala, Alan? Nanômetros. Nanômetros. Para que a gente veja que existe a ultravioleta, o infravermelho de ondas de rádio, de micro-ondas e mais. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que se a gente não tem olhos para ver esses espectros que são visíveis e contactados em máquinas, que a máquina capta, e os nossos olhos não veem, por que a gente não vai acreditar que existem realidades além da nossa realidade? Por que nós não vamos ficar presos a só o que é palpável, aquilo que eu só vejo com esses olhos físicos, aquilo que eu só escuto com esse ouvido físico, aquilo que eu só cheiro com o meu olfato? Assim como as ondas do Wi-Fi, as frequências de rádio existem e nos atravessam. Realidades sutis também estão presentes, mesmo que não são percebidas diretamente. A gente dá o exemplo da energia, que é a energia das ondas de rádio, né, que ninguém pega. Então, o ser humano enxerga apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, só. E o que chamamos de luz visível? É o que chamamos dessa luz visível. Todo o resto, como infravermelho, ultravioleta, micro-ondas, ondas de rádio, existe, mas está fora da nossa percepção visível. E o mesmo vale para as realidades sutis. Então, as pessoas assim que não... esse é balela, vai estudar um pouquinho. Estuda um pouquinho a nossa ciência para poder se abrir para essas realidades sutis que estão intrínsecas, ligadas, conectadas com a nossa realidade. É só a gente estudar um pouquinho. Aí a nossa mente racionaliza que isso é possível e isso é real. Aquilo que não se vê, mas se sente, pode ter mais influência sobre você do que tudo o que é visível. Estou trazendo essas frases para a gente pensar. Nós temos muito mais influência do que a gente pensa dessas realidades sutis na nossa vida.
Os planos sutis e sobreposição vibracional. Vivemos imersos em uma sobreposição de planos. Eu falei isso, né? Essa interligação que a gente está entre planos. A realidade é holográfica e o corpo humano é apenas uma das camadas. Plano físico, matéria, plano astral, emoções, mental, pensamentos. Plano causal, búdico, espiritual coexistem agora. Tudo isso está conectado agora com você, comigo e com todos nós. Experiências como déjà vus, pressentimentos, sonhos vívidos, sincronicidades, sentimentos inexplicáveis, muitas vezes são resquícios dessas interações como planos paralelos. Assim como o rádio capta a estação, por vez, o nosso campo de consciência também pode sintonizar diferentes frequências conforme o estado de presença, respiração e vibração emocional. Então, quem treina meditar, quem é médium, né? Quem é sensitivo, quem trabalha com apometria como o Alain, percebe esses planos sutis sobrepostos junto conosco, tá? Isso é real, isso acontece o tempo todo conosco. O que influenciam além dos sentidos? Pensamentos, emoções, memórias ancestrais, campos coletivos, arquétipos, são tão reais quanto o que podemos tocar. Egrégoras, formas de pensamentos, frequências de lugares, até memórias do espaço influenciam nossas decisões, emoções e sensações. Quem não chegou num lugar assim e teve uma sensação? Quem chegou assim dentro de uma pessoa que nunca viu, chega perto dela e tem uma sensação? Quem nunca sentiu um estado de consciência alterado, de repente, assim, uma memória? Eu acredito que todos já tiveram isso, mas a maior parte das pessoas, elas não se atentam a essas percepções. A rotina, a vida, ela faz a gente ficar num piloto automático, que essas percepções, elas se perdem no nosso dia a dia. A própria cobrança de ter que ganhar dinheiro, de ter que trabalhar, da família, a gente vai ficando no piloto automático e essas percepções, a gente não vai deixando para trás, a gente vai deixando para lá. E aí chega um dado momento da vida, quando a gente envelhece, né, que a gente fica num piloto automático, tem pessoas que eu vejo que começam a ficar num estado de vazio, se sente vazio. Por quê? Porque a nossa vida humana, a nossa vida de trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma profissão, isso tudo é passageiro, isso não vai preencher a nossa vida com conexão com o nosso espírito. Então, eu também quero trazer isso aqui para ajudar você a pensar, a sair desse piloto automático que a gente fica, esse botão automático, e você deixar essa sensibilidade fazer parte da sua vida. Um déjà vu, prestar atenção nos seus sonhos, prestar atenção na energia das pessoas, começar assim a desenvolver essa sensibilidade de fazer essa conexão com essa realidade que existe e está o tempo todo na gente. O que acontece? Nós ficamos presos a mais assim, as coisas ruins, né? A maior parte das pessoas. Ela vai reclamar da política, ela vai reclamar no trânsito, ela vai reclamar das coisas que estão difíceis, das notícias ruins, das notícias tristes. Mas eu convido aqui você a
a se sutilizar a ponto de perceber as energias, a energia da mata, a energia do mar, a energia do céu, que está aqui para todos nós, a se sutilizar um pouquinho mais com a natureza, a se colocar numa visão assim de prazer, de bem-estar, para poder a gente sair desse emaranhado do nosso campo coletivo que a Terra está passando, de dor, de tristeza, de política, né? De maldade, né? De que a gente tem muitas notícias ruins, para a gente sair um pouquinho dessa trama que nós seres humanos estamos. Então, eu convido você também a se sutilizar, porque nós temos muita influência da superfície, né? Da 3D, onde nós estamos. E aí, quando a gente consegue se sutilizar com a natureza, ou fechar os olhos, se permitir ficar em silêncio. Isso é um exercício que eu sei que a maior parte das pessoas ela tem dificuldade disso. Então, a gente consegue conectar com esse passado, com esse futuro que está entrelaçado e moldado na gente. E aí a gente também vai conseguir captar coisas boas que a gente já viveu, porque a gente não viveu só coisas ruins, não, a gente já viveu coisas boas também. O nosso espírito, ele traz memória de coisas boas. Então, expandir a consciência é como girar o dial do rádio, é descobrir que há muito mais estações tocando além da sua. E aí a consciência é a chave de acesso, é o portal que atravessa todos os mundos. Então, quando nós conseguimos abrir a nossa consciência para esse sutil que existe e que está entrelaçado entre a gente, nós conseguimos expandir mais a nossa mente, a entender mais as nossas emoções, a sair do piloto automático, a perceber as nossas capacidades de acessar essas realidades. Por que eu estou sentindo esse sentimento? Por que eu estou com esse pensamento? Isso é meu? Isso é meu? Isso é influência do coletivo? Isso é alguma memória que eu estou fazendo entrelaçamento quântico? Então, a consciência, ela é a chave de acesso de tudo. Então, quanto mais a gente se conscientiza, quanto mais a gente pensa nessa sutileza que nós estamos correlacionados, mais nós conseguimos abrir as nossas percepções e aí a direcionar e digerir melhor os nossos sentimentos, né? Então, essa realidade é um espectro. Quanto mais a consciência, mais fácil desse espectro podemos acessar. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Ju. Por favor, vai me beber uma aguinha. Então, nessa explanação que você estava falando sobre essas influências, né, que vêm de todas as partes, eu me lembrei muito de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 459, que o Allan Kardec pergunta, né, em que grau os espíritos nos influenciam aqui na matéria? E a resposta dos espíritos é muito mais do que imaginais, né? Influenciam a ponto de vos dominar, né? Chegam até te dominar. Então, para a gente ver qual é o tamanho da influência desse mundo sutil em nós, né? A gente, como você estava falando, no nosso dia a dia, a gente não tem essa percepção, mas muitas vezes pensamentos que vêm, às vezes insights, a gente acha que são nossos, mas são influências, né? Que vêm desse plano sutil. E aí vai depender muito também de como nós vamos estar com os nossos pensamentos, né? Onde a gente está vibrando, para ver que sintonia é essa de rádio, como você citou aí, que a gente vai repelir ou atrair, né? Que tipo de energia sutil a gente vai atrair ou repelir. Então, assim, essa influência, ela é muito densa,
ela chega muitas vezes a nos dirigir sem que a gente perceba. Então, essa influência é muito forte, então a gente tem que refletir muito sobre isso e estar atento, né? Eu acho que a gente tem que estar atento o tempo inteiro no nosso dia a dia. Eu sei que às vezes a gente deixa passar a correria, a gente fica muito imerso na matéria e não se atenta a isso, mas é importante que a gente esteja sempre vigiando, né, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Acho que é isso. Falar, professor Disseu? Sem som, professor, sem som. Alan, quem fala antes? Quer falar, Alan? Só complementando mesmo o que a Ju está falando, e eu queria também deixar uma outra observação. Primeiro que eu já falo que quase nada é nosso, né? Diante de tudo que a Edné está falando, e o que a Juliana também já complementou, quase nada é nosso, porque, por exemplo, eu não tenho ainda algumas mediunidades desbloqueadas em termos de realidades muito profundas em desdobramento. Vamos dizer assim, clara evidência, tá, mas não é nem sobre isso que eu estou só usando como exemplo. Mas a minha sensibilidade, ela aumenta cada vez mais, ainda mais que eu já trabalho com apometria. Então, essa questão do pensamento, sentimento, emoção que você está sentindo, como eu estou num trabalho muito profundo também, a gente vai se utilizando cada vez mais, né? E eu passo o dia inteiro assim, gente. Chega a ser muito cansativo. Porque você sente, né? Quando você está num momento que você tentou fazer uma respiração, que você tentou entrar numa introspecção, você botou ali uma musiquinha de frequência, você, pum, ali acalmou. Então, você vê que quase nada é seu que você está recebendo, porque a qualquer momento que você já sente uma próxima perturbação, já é o campo novamente incidindo sobre você. E também a gente entender que não é só que a gente fica atraindo, a nossa própria vibração, quando aumenta, ela já ativa o sistema contra nós. Isso é automático, gente. Tecnologias espirituais estão o tempo todo ativas, também para nos barrar. Por isso que às vezes você acabou de fazer uma meditação, você ficou bem, mas a sua frequência subiu. Um sinalzinho de frequência, de vibração maior que você emite no sistema, e peraí, fulano já subiu a vibração, a gente não pode deixar, vamos atacar fulano. Então não é questão que ficar com neurose de ataque espiritual, é automático no sistema, entendeu? Então assim, é tanta coisa entrelaçada que é cansativo a gente lidar com isso. Mas a gente também entender que às vezes não é que a nossa vibração está ruim e só a gente está atraindo, não. A gente sobe a vibração e o sistema percebe. Então, vão ser emitidas frequências também para perturbar novamente o nosso campo. E a maioria das pessoas também não sabe disso, não entende. Mas isso é real, tá, gente? Então, eu queria deixar também essa observação aí. Obrigada, Alain. Professor, vai falar alguma coisa? Não? Posso prosseguir? A gente tem uma pergunta aí, quer responder já? Ou... Sim, respondo, sim. Olha, foi feita a pergunta da seguinte forma. Já ouvi falar, você falou sobre a questão da pessoa se permitir, né? Daí veio a pergunta. Já ouvi muitos falarem sobre a necessidade de se permitir. Como consigo ativar esse me permitir? Deve ser para eu poder realizar as conquistas? Se permitir, eu entendi o que ele quis dizer. Se permitir é acreditar que você é merecedor. Isso aí é porque tem alguma crença que eu não tenho merecimento. Porque para a pessoa ela se permitir dentro de algum projeto de vida, ela tem que acreditar que ela tem merecimento. Ela pode ter uma memória, eu digo isso por conta da experiência que eu tenho, tá? Que sabota. E aí ela pode ter um sabotador que de alguma experiência do passado, ou até mesmo na vida dela, podendo ter uma fala na infância que ela não é merecedora. E aí isso sabota a pessoa atingir o projeto que ela tem, o propósito que ela quer. É como se fosse a famosa lei da permissão? Isso. A pessoa precisa ver que ela tem merecimento de tudo que é bom na vida.
Se ela tiver alguma memória de baixa autoestima, né, que baixa a autoestima dela, ela vai sabotar o merecimento. E como podemos trabalhar essa situação na vida normal, assim? Então, psicologicamente, tem a psicóloga Juliana aí, que ela pode falar que na psicologia pode ajudar a pessoa a acessar essa consciência de onde está essa memória, na psicologia tradicional. Agora, eu vou falar no meu trabalho, né? No meu trabalho, abre-se o campo, e aí a gente vai vasculhar onde que está essa memória, e vamos dissociar esse sentimento de alguma situação que a pessoa viveu. Posso só fazer um complemento? Pode, Muitas vezes também os próprios sistemas, né, e as religiões colocam crença em nós que nós não temos a capacidade de realizar as coisas, que tudo está fora, está no outro, quando na verdade está tudo dentro de nós. Então, todos nós temos a capacidade de realizar e de alcançar tudo aquilo que a gente deseja, até frequências mais altas, como a Edneia comentou no início da live, né? E a gente pode tentar com exercícios básicos, né? Às vezes a gente não tem, às vezes, uma rotina de meditação, muitas pessoas têm dificuldade de começar a fazer uma meditação, mas a respiração é um caminho, né, muito bacana de começar. Começa assim, 3 vezes ao dia, uma inspiração, segura, exala. Isso vai te conectando, vai te trazendo um autoconhecimento, uma segurança. Então, entender que tudo está dentro de nós, todos os recursos, toda a capacidade não está fora. Então, o sistema muitas vezes coloca que isso não está presente em nós e que você precisa buscar numa outra figura, num terceiro, que vai poder realizar para você, quando não. Você tem a capacidade de realizar. Então, muitas vezes a gente é sabotado nesse próprio sistema de agora, em crenças religiosas, às vezes do passado, na infância, como a Edneia falou, né? Então, tem que vasculhar e começar a se permitir, no sentido de começar a fazer exercícios que te proporcionem esse tipo de alcance um pouco mais sutil, né, saindo da matéria, mas é necessário que você trabalhe, né? O trabalho em si é muito importante. Complementando rapidinho o que a Ju está falando, a gente também já vem com programações, né, gente? Nosso espírito já vem com muitas programações e elas são reforçadas também com tudo que vai acontecendo na experiência dessa encarnação atual. E essa questão das crenças religiosas, né, já que a gente está aqui para rasgar os véus, né, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, vamos falar de Deus, né? Colocar nas mãos de Deus é um ótimo exemplo, né? Que seja feita a vontade de Deus, que seja o que Deus quer, e tudo isso mais, né? Você é um ser que não é merecedor, porque é Deus que vai querer, porque Ele vai resolver sua vida. Você não se vê como um ser co-criador de realidade. Você não se vê como uma centelha de algo muito maior. Se na própria Bíblia está falando que eu sou filho de Deus, mas que filho de Deus é esse que não se acha merecedor? Esse pai tem que fazer tudo para mim? Esse pai que tem que trazer as bênçãos para a minha vida, eu não faço nada, fico ajoelhado, orando? O que é a oração? Né? Não tem fé sem ação também. Então, assim, isso também ferrou com o Ocidente muito, né? Embora o Oriente também carregue um monte de deuses que pessoas também adoram e veneram, porque está para todos os lados. Mas aqui no Ocidente a gente teve muito esse Deus único e que as pessoas colocam tudo na mão de um Deus, né? Como ela falou, tá tudo dentro, não está nada fora. Mas a gente está num momento da Terra em que, assim, as pessoas ainda vão ter muitas crenças caindo e muita gente vai enlouquecer, porque tem gente que ainda é muito difícil ela aceitar algo assim, parece que você é um herege falar isso na frente dela, né? Claro que ninguém tem que obrigar ninguém a acreditar em nada, não existe verdade absoluta, mas a gente vê, né, quando a gente tem uma pessoa assim que realmente aquilo parece algo absurdo para ela. E tem muita gente assim ainda, gente. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar, a gente que já trabalha aí com as terapias, né, a gente sabe que as pessoas vão chegar cada vez mais em crises existenciais, sabe? Assim, muito... eu já recebo pessoas assim, tá, gente? Pessoas que já quiseram conhecer a apometria e já deram para trás, e começam uma conversa, começaram a falar sobre expansão de consciência, e eu jogar ali códigos com as pessoas, e blá, 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 e de repente a pessoa falar assim, ela não tô seguro,
eu estou em colapso com as minhas crenças, então não vou fazer agora a apometria. Para você ver que o espírito já está chamando a um colapso de várias realidades ali, mas a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo. Então é um processo bem tenso, é muita coisa que é envolvida, né? Mas eu queria só deixar esse adendo aí, mas também. Bacana. Então, pelo que eu entendi, assim, seria pelo que a Ju comentou, seria assim, para você conseguir trabalhar isso, você trabalha através da meditação. Isso? Também trabalha através, como a Ju falou, através da meditação, respiração, você vai se empoderando com PNL, né, programação neurolinguística, com frases que te empoderem, você fazendo empoderamento, assim, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu duvide, mas eu sou uma pessoa que mereço ter tudo de bom na vida, tipo assim, né? E aí, com essa abertura, você consegue fazer o planejamento da cocriação do merecimento. Isso. Aí, entendi. Legal, técnicas não falta, né, gente? Os próprios florais, a própria apometria. Aí a pessoa tem que se abrir, né? Para ela experimentar tudo isso e ver como ela vai se sentir, o que ela vai ver mudando nela. Ela primeiro tem que querer. Porque se ela não tiver o querer e uma forte intenção, ela não vai mudar nada. Não tem como. Perfeito. Então, vamos lá continuar, que tem muita coisa aqui. Então, tem bastante. Tem campo de informação, registro acástico, epigenética vibracional, você vibra um histórico, formas, pensamentos e egrégoras que se acoplam. Olha só, isso tudo está no nosso campo, pessoal. Tudo isso. Registro acástico, que são memórias de tudo que a gente já viveu dentro do planeta e fora do planeta, tá? Não fica pensando que é só a vida humana, não. Registro acástico de tudo. Epigenética vibracional, né? A nossa genética, né? O nosso histórico familiar. Você vibra uma história que vem dos seus pensamentos, vem de egrégora que se acoplam. E aí? Campo de informação, né? Então, o campo de informação é um conjunto de frequências que carrega os registros de tudo o que fomos, sentimos, pensamos e vivenciamos, nesta vida e além dela. É como um banco de dados vibracional que se organiza fora do tempo linear, mas que influencia diretamente o nosso comportamento, nossa saúde, nossas escolhas, nossos padrões emocionais. E aí, essas conexões científicas e espirituais para fundamentar. Vamos lá. O Rupert Sheldrake chama isso de campo mórfico, tá? Um sistema de memória não local que influencia e é influenciado por grupos com padrões semelhantes. Exemplo, filhos herdados de traumas nunca falados. Bruce Lipton, pela epigenética, mostra que emoções, crenças e experiências vividas por nossos ancestrais moldam o comportamento dos nossos genes, mesmo sem alterações genéticas diretas. A apometria quântica entende que o campo de informação como camadas vibracionais da alma, onde cada corpo sutil acessa diferentes níveis da experiência encarnatória ou multidimensional. Os registros acásticos são nomes simbólicos desse mesmo campo de plano espiritual, a nuvem cósmica que guarda todas as experiências da alma ao longo da eternidade. Então, você vibra um histórico, toda emoção não resolvida, todo pensamento repetitivo, toda ação possui um peso vibracional. O que você sente pode não ser seu. Você pode estar ressoando com campos de informação. Olha, pode ser que esse sentimento de menos-valia não é seu, né? Que a gente falou aí. Isso pode estar ressoando num campo de informação transgeracional, pessoal. Olha só a profundidade. Egrégoras ou formas de pensamentos coletivas. Memória é frequência. O campo guarda as frequências associadas a eventos, relações, palavras e impressões, e não apenas imagens mentais. Olha só, traumas transgeracionais, memória coletiva, guerra, holocausto,
Fica tudo gravado na memória de gerações e gerações, tá? Isso não é palpável, mas é sentido e é levado na genética, na memória. Efeitos de guerra, repressões e ancestralidade, sistema familiar e realidades sutis herdadas, casos de falsas memórias, que são eco vibracional, tá? Eu tinha separado aqui sobre esses casos de falsas memórias, que é um assunto assim tão profundo, porque o que é falsa memória? É uma situação que não é sua, tá? É uma situação que você vive e ela vem para você como se fosse uma memória sua. E o que acontece quando você entra em contato com essas falsas memórias? Você fica preso nesses circuitos, levando essas memórias a ponto dessas lembranças de abuso, de guerra, de abandono, que não houve evento objetivo na tua vida atual, mas você carrega essa memória. E isso soa como um eco vibracional de um ancestral seu, de uma linha paralela ou até de uma egrégora coletiva. Então, essas falsas memórias, elas são tão verdadeiras e elas trazem tantos sentimentos, elas trazem situações na vida da pessoa de difícil de resolver, que a pessoa pensa que é real e ela não é verdade, não é dela. É uma emoção herdada. Eu estou fazendo aqui vocês pensarem como isso é real, tá, gente? A pessoa pode vivenciar cenas mentais espontâneas e não é dela. Ela pode ter emoções intensas sem causa aparente. Dor, medo sem contexto objetivo. Causas possíveis. Campo mórfico familiar, como descreve Rupert Sheldrake. Memórias traumáticas da ancestralidade sendo replicadas no descendente como tentativa de cura. Bisneto, tataraneto, sentindo aquela memória que lá atrás o teu bisavô sentiu, e nem foi o seu espírito que vivenciou, para vocês verem como isso fica registrado no campo familiar. Então, esses traumas são transgeracionais, são emoções herdadas de antepassados, abuso sexual, aquelas atrocidades que aconteciam antigamente, até hoje tem também, mas teve uma época que teve muito isso. Essas guerras, essas misérias, né? Isso tudo vira registro acástico e vira falsas memórias, tá? E aí, esses registros são aguçados espontaneamente, sem a devida filtragem do eu superior. Por isso que é interessante fazer isso que a Juliana está falando. Meditar. Isso é meu? Isso me pertence? Fazer essa pergunta para você. Essa projeção é minha? Isso está sendo colocado em mim por conta de alguma memória? Então, essas realidades densas, elas ficam muito intrínsecas dentro da gente e a gente não percebe. Então, esses portais mentais, essas frequências, são sintonia da mente que nós vamos herdando de forma inconsciente, que pode chegar sorrateiramente num dado momento da vida, fazer do nada você começa a ter uns pensamentos diferentes, um sentimento diferente. Isso aí pode vir no campo, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui para poder explicar. Que uma simbiose, né, Ednés? Você está falando assim, a pessoa começa a fazer uma simbiose. Sim, ela começa a fazer uma simbiose. Então, a mente é um sintonizador de realidade. Pensou, existiu, está sintonizando, tá? Então,
As ondas cerebrais delta, teta, alfa, beta, gama, e nós já temos isso naturalmente na cabeça da gente. Todo ser humano tem essas ondas. Ela pode contatar de forma consciente, através da meditação. Ela pode contatar através... toda noite a gente contata essas ondas quando a gente dorme. O próprio sono faz a gente transitar nessas ondas, em delta, em teta, em alfa. Todo mundo, durante a noite de sono, entra em contato com essa. Então, elas pertencem a nós, os seres humanos. A gente tem essas ondas. E essas frequências, ela é a mente que altera o que acessamos. Então, este estado alterado de percepção expandida, todo mundo tem capacidade de ter, tá? Sonhos, meditação, canalizações, como passagens sutis. Então, essas ondas é que faz a gente entrar em contato com as nossas realidades, que nós chamamos de paralela, nesses campos multidimensionais da nossa realidade. Então, a nossa realidade, gente, ela tem as manipulações. É o que a gente estava falando aí. Tem as formas de pensamentos coletivas, tem os implantes astrais, que são bioinformações não naturais no campo. Nós temos as realidades artificiais, tá? Criada por seres involutivos, porque eles criam a realidade para poder a gente ficar preso a essas realidades artificiais, para poder ter mais acessos a pessoas a fazerem parte de alimento deles. Então, isso tudo existe há muito tempo e sempre existiu. A alma e seus acessos multidimensionais. Então, nós estamos simultaneamente ligados em todas as nossas experiências, presente, passado e futuro. Eu falei bastante sobre isso. Então, em outras palavras, tudo acontece agora, gente. Eu quero, assim, fazer essa conscientização. Tudo é agora. O passado, o presente e o futuro que eu vou gerar, criar, ele está aqui, agora. Então, o nosso tempo, essa linha do tempo, está ligada em múltiplas frequências, multiplanos e diferentes realidades. E, simultaneamente, pode ser sentido em estado de expansão de consciência, tá? Isso ocorre porque as camadas paralelas estão ativas, sendo acessada por portais internos. Olha, não tem nada fora, foi como a Ju falou, não tem nada fora, está tudo aqui dentro da gente. O pensar, o sentir, a epigenética, a minha ancestralidade, as memórias que o meu espírito já viveu, está tudo aqui dentro. Os traumas, os medos, o empoderamento, a coragem, a força, está tudo aqui dentro. E aí, a gente tem esses portais internos que se abrem em determinados momentos, o que a gente está falando aqui o tempo todo. Em um tempo da nossa vida, dá um estalo e a gente acessa um portal interno. E aí, essa fragmentação de almas são múltiplas, em várias linhas do tempo, onde as experiências encarnacionais, extrasencarnacionais, podem se fragmentar, não só no sentido de estar quebrada, mas sim dividida em múltiplas partes. Pode estar fractalizadas em diferentes experiências simultâneas, pode estar fragmentada e carregando lições específicas, carregando traumas, habilidades, também as nossas habilidades. Aquela pessoa que sabe tocar um instrumento que nunca aprendeu numa aula e ela toca. Aquela pessoa que tem uma voz maravilhosa e nunca foi em aula de música. Aquela pessoa que tem um dom que ela traz. Está onde esse dom, gente?
está na alma dela, está na genética dela, está na memória dela, essa habilidade. Então, essas memórias, elas nos influenciam o tempo todo na nossa atual consciência, mesmo que não sejam reconhecidas racionalmente. Eu não racionalizo, por que eu tenho isso? Aonde está isso? Vai no automático e a gente vai vivenciando essas realidades. Então, essas realidades, elas são simultâneas, elas faz a gente tomar decisões diferentes, às vezes, por conta dessas realidades. Elas fazem a gente viver contextos distintos, ajuda-nos a desenvolver nossas próprias condições, tá? E sob outras condições. Essas existências, elas sustentam a vida física, a vida quântica, até a nossa vida física é sustentada por essas múltiplas realidades. Até a nossa vida física, pessoal. É isso aqui. Porque aqui é o último corpo. Nós estamos entrelaçados simultaneamente com outros corpos. Que os outros corpos, eles podem também influenciar aqui com alguma memória, tanto curando de alguma doença, como também fazendo-nos adoecer por alguma doença. Por isso que eu estou falando. É muito mais do que a gente pensa. A diferença está na frequência de acesso. Se eu começo a vibrar numa frequência alta, aquela memória, ela pode estar no meu programa encarnacional, mas ela não me acessa, porque a minha vibração está alta, e aí passa batido aquela frequência. Como também eu ficar com a frequência baixa, com algo que não era para passar como realidade local, eu acesso. Então, tudo é a nossa frequência, a nossa vibração. Quando você medita profundamente, sonha ou entra em um estado alterado de consciência, você pode experimentar momentos dessa realidade como se fossem lembranças, insights e sensações vívidas. E aí, quando a gente acessa o nosso eu superior e a nossa mônada, é a ponte entre o ego, tá? A gente não pode desprezar o nosso ego. O nosso ego é a ponte do nosso eu superior, é a ponte da nossa mônada, é a ponte do nosso corpo causal. A causa que eu vim para cá. Por que eu vim para cá viver a experiência humana? Ele é o aspecto mais elevado da alma individualizada, que conhece os propósitos, os dons, os desafios da sua experiência atual. O eu superior e a mônada que tem esse aspecto, tá? A mônada, por sua vez, é a centelha divina original, o núcleo puro da consciência que nunca encarnou, mas que supervisiona todas as manifestações da alma nas diversas dimensões. Acessar o eu superior é como sintonizar uma estação de rádio de sabedoria. Acessar a mônada é entrar no silêncio absoluto e puro, onde não há mais forma, mas apenas essência. Cada vez que você vive em coerência em sua verdade mais profunda, você se alinha mais com esses níveis superiores. O que é a verdade profunda? É buscar uma razão de ser. Quando a gente busca uma razão de ser, a gente vai acessando a nossa verdade mais profunda. Sinal de ativação, sincronicidade e desprogramação do ego. Quando começamos a acessar esses planos sutis e mais elevados, alguns sinais surgem naturalmente no campo. Sincronicidades, eventos, encontros, números, mensagens que parecem coincidência, mas são resposta do campo à sua frequência atual. Desprogramação do ego. Antigos padrões de medo, controle, competição ou separação começam a se dissolver e o ego passa de chefia para o lugar de cooperação com o espírito. Intuições frequentes, mudanças de percepção, sonhos lúcidos e sensação de expansão são indícios de que portais multidimensionais estão sendo acessados, integrando a experiência além do tempo linear.
Realidade versus espiritualidade. Eu trouxe isso aqui para a gente pensar. O que é espiritualizada e espiritualidade? O que é realidade espiritual? Vamos entender o que é isso, juntos. Realidade espiritual é a vibração autêntica do espírito que já se estabilizou internamente, independente de crenças e práticas e discursos exteriores. Ela não depende de falar sobre espiritualidade, mas sim de emanar coerência, presença e soberania vibracional. Essa realidade é silenciosa, não precisa de provar nada para ninguém. Está presente em que vive, alinhado ao espírito e à verdade do próprio campo, mesmo que nunca tenha lido um livro espiritual ou frequentado um templo. A vibração estável além das crenças significa que a pessoa vibra com ela, e não o que ela aprendeu. E a realidade espiritualizada? Trata-se de uma tentativa de parecer espiritual, muitas vezes motivada por busca de pertencimento, identidade ou validação. Aqui vemos discursos rebuscados, símbolos místicos, práticas exageradas, mas sem vibração coerente por trás. É o campo de falar bonito, mas viver em dissonância com o que se fala. Pode haver boa intenção, mas falta de integração vibracional real. A espiritualidade performática é quando se atua um papel espiritual, mas o campo ainda está repleto de medo, controle ou carência. Isso aí é para a gente pensar, tá? Ponto de reflexão para o nosso discernimento. A espiritualidade real é humilde, firme e consciente. Não precisa de aplausos. A espiritualidade performática é uma máscara construída pelo ego espiritual para esconder feridas profundas. Em tempos de redes sociais e busca por sentido, muitos confundem linguagem espiritual com presença espiritual. Agora vamos chegar, que de repente vai ficar até para o nosso próximo encontro. A gente agora vai falar desses seres que são nossos irmãos. Extraterrestres presos ao campo terrestre, residente na quinta dimensão kármica. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Juliana e o Alain e o professor Disseu. Interessante. Agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Né? Quer surtar a cabeça do povo, hein, dona Edneia? Hoje foi só a preparação, né? Vamos falar sobre esse tema na próxima? É um tema, assim, que a gente vai sacudir. O momento é esse, não dá para voltar atrás. Uhum. Bom, pessoal, vamos trazer esse assunto na próxima quinta? Vamos, que aí a gente vai destrinchar aí como é que esses seres estão presos aqui junto com a gente na dimensão kármica. Uhum. Tem muita gente que acha que eles vêm para cá, mas nem imagina que muitos deles estão aqui presos há muito tempo, né? Presos. Então, isso aí é uma coisa. Muitas pessoas não acreditam, gente, nem que nós somos eles. Se falar isso para muita gente é coisa de maluco. Você é um extraterrestre. Pois é. Eu não sou extraterrestre. Você é. Teu espírito é uma intuição. Você é só o fractal dele. Talvez até a gente seja extraterrestre e não saiba, né? Pois é. Isso, né? Eu vou passar então, nós já estamos 22h06, tá bem? Então, pois é, eu falei assim, não, vamos parar nesse aqui, porque esse assunto aqui vou derramar no tapete, como diz o nosso eu estou dando uma olhada aqui no material que já tem aqui, tá muito interessante. Se eu fosse você, não perdi a próxima live. Próxima quinta-feira, 20h30, Juliana e Alain estão convidados também a estarem presentes com a gente aí para fazer essa discussão, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer, com certeza.
Bom, pessoal, vou aqui aproveitar e passar, antes da gente fazer a finalização, passar algumas mensagens, né, que chegaram para nós. William. Oi, menina, beijo no coração, amiga. Aline. Alain, aí, A Aline, Alain. minha amiga. Oi, Aline. Gratidão aí pela participação. Beijo. Olha, gente, se inscreve no canal do nosso amigo, hein? A Norma. PJCSA, que fez a pergunta, né? Francisco. Saudações, Francisco. Gratidão, Francisco. A Mercinda, ela faz um comentário. Esses tempos eu fiz uma reintegração de uma personagem dissociada. Ela estava no meu corpo e trouxe dois... No meu campo. No No meu campo e trouxe dores e culpas de outra vida. Olha. Isso. Ó, se vocês quiserem fazer algum comentário em cima desses comentários, fique à vontade. Legal, Gomercinda. Você dissociou, isso aí é uma mestria que você está alcançando. A consciência, né? Você percebeu que não era seu, que era de outras vidas, como a gente falou aqui, que pode ter sido de um campo que nem é seu. Hoje eu já vejo coisas, até numa visão maior, que a gente fica num engendramento muito denso, e a gente pensa que tudo é nosso, tem coisas que não são nossas. Eu falo isso. Isso aqui é um experimento bem doido, gente, porque nós acabamos sendo usados também para limpar o campo. Não é fácil lidar com isso, não. Exatamente. E tem gente que gosta de ir buscar essas coisas onde tem aí, e pegam e nem imaginam que estão pegando. Pois é. Ó, outra pergunta aqui, a Janete. Nossa amiga Janete, Alain. Janete, eu lembro, Janete, você não quis falar aquele dia. Dinéia é um exemplo. É a perda do órgão, e o meridiano vai atuar no órgão representando no campo etérico. A pessoa tira um órgão, extrai um órgão, mas o órgão está ali sendo representado no campo etérico. Por isso que o nosso duplo etérico, ele é a cópia fiel do nosso corpo físico. Então, quando a gente trata uma pessoa que extraiu um órgão, até na acupuntura, né, a gente sabe disso, a gente trata a representação no duplo etérico ou até nos chakras. Isso é real. Eu tenho um exemplo disso aí. A minha própria mãe, ela tirou a vesícula. E ela só foi uma vez lá na Selma, né, Edneia? E aí eu não sei se ela estava começando a jogar um pouco de gordura para o fígado, né? E aí a Selma falou que foi feita uma vesícula etérica para fazer o equilíbrio. Então você falou isso agora, eu lembrei da minha mãe. Ela passou por uma situação assim, para ver a harmonização e no fígado não ficar sobrecarregado, então criou-se aquela vesícula etérica. Mandei uma mensagem do privado para vocês aí. Uhum. Pois é. E é incrível isso. É incrível. Vamos lá. Próximo. Aqui já o Francisco já está falando sobre essa nova temática, essa nova discussão, que na próxima quinta-feira nós vamos falar, né? São nossos irmãos presos em ação da realidade. Francisco aí com o Wiki de Fênix, renascendo, ressurgindo. Eu ainda estou terminando uns slidezinhos que vou complementar no nosso próximo encontro, onde eu vou desmistificar muita coisa que as pessoas ficam presas, né, na idolatria, na adoração. E eu tive a oportunidade de ver com meus olhos seres fingindo ser e não são o que apresentam ser. Então, eu trouxe essa abordagem para a gente deixar de ser iludido, né? Deixar de ser bobinho,
Porque eu mesma já fui muito tolinha, eu já fui também muito bobinha lá atrás. E aí, conforme eu fui estudando, fui vendo a realidade e tirando as vendas dos meus olhos, né, das minhas crenças que me limitavam. E isso é muito bacana. Realmente, a verdade e o conhecimento liberta, né? É verdade. E, Dinei, tem muita gente que, às vezes, se deixa enganar por esses falsos seres, né? Sim. Bastante. Nós que trabalhamos, assim, com pesquisa, e a gente recebe cada coisa, assim, que às vezes a gente acaba até falando assim, olha... É melhor, às vezes, tentar explicar de uma forma mais sutil para não dar uma bordoada assim de cara, né? Como se diz, né? Mas a gente recebe muitas informações, às vezes, que a gente fica pensando, como é que essa pessoa imaginou dessa situação, toda essa parte. Mas tá bom. Pessoal, então vamos lá. Eu quero agradecer aqui cada um de vocês que participaram aqui conosco, né? Um tempinho aí. Agora vamos começar para a Edneia fazendo as considerações finais, depois o Alan e a Juliana, depois eu encerro aqui. Eu quero agradecer quem ficou até agora conosco, agradecer aqueles que vão vir depois assistir essa live, e ao professor Disseu, o convite de estar aqui com vocês. É um prazer estar compartilhando estudos, né? Eu não digo conhecimento, porque eu sou uma buscadora também, tudo para mim não é absoluto, tá? Eu não coloco tudo num absolutismo de ser aquilo. Tudo é momento, são momentos, conforme a gente vai abrindo a nossa cabeça, a gente vai vendo mais coisas, mas a gente tem que se permitir. Então, está aqui um convite para você se permitir a enxergar além da nossa realidade. Edneia, você também tem a questão dos cursos, né, que você faz, né? Então, pode falar sobre eles. Vou falar, eu tenho curso de apometria, né, que é do livro que eu escrevi, Chave de Transformação. A gente estava até falando que nós precisamos de mais gente para trabalhar com a apometria, para ajudar as pessoas, né? Porque a apometria que eu trabalho é a apometria quântica. O campo já é visto num tabuleiro com cartas, né? Então já vai olhando o campo, não precisa ser médio, e nem ficar com medo de receber seres, não acontece nada disso, porque o campo vai mostrando e a gente vai dando comando. Só tem que estar com o coração aberto mesmo de ajudar as pessoas e com amor no coração, porque é o principal, disposto a ajudar. Isso que é o fundamental para ser apométrico. Eu dou curso também de florais. Eu também tenho um outro curso de um outro livro que eu escrevi junto com a minha filha, que é o Novo Soft Mental, que é com embaseamento dos signos, dos 12 signos, onde a gente também faz uma leitura de qual signo que você precisa transcender dentro do seu programa encarnacional. E aí a gente já tem esses cursos em andamento, já tem a plataforma, e aí a gente vai... Obrigada, viu, Maíse? Obrigada. E aí a gente vai passando conhecimento através das nossas experiências, validando, né, o trabalho pelo feedback, né, que as pessoas passam para a gente, o retorno. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu trabalho conforme o feedback, que senão eu já tinha caído fora. Com muita responsabilidade. Então, o que me motiva é a resposta boa das pessoas, é a transformação que a pessoa vai procurando, vai buscando, né? A gente sabe que são camadas e camadas que a gente tem, igual casca de cebola. Tem gente que tem menos camadas, tem gente que tem mais camadas, mas aí é um caminho, tá? Gratidão aí a todos e que tenhamos uma noite de sono restauradora e que o nosso espírito possa ir para as bibliotecas estudar, né? É isso que eu quero. Com certeza. Vai lá, Alan, contigo. Eu não tenho muito para falar, não, gente. Quero agradecer a participação aqui. Já estou empolgado para a próxima semana.
a continuação desse capítulo. Tá igual a novela das 9, né? Segurando a audiência, para o pessoal ficar esperando o que vai acontecer na semana que vem. Mas, assim como a Edneia, também sou terapeuta holístico, também trabalho com essa mesma apometria. Quem aí sentir a necessidade de fazer um tratamento apométrico, até integrando com outras ferramentas, pode procurar mim, pode procurar a Edneia. A Juliana também está chegando aí nesse ramo, tá? Ela não vai ficar escondidinha, não, que a gente vai colocar ela para rolo aí cada vez mais, nem adianta correr. Então, quero agradecer, né? Que a semana que vem a gente possa aprender muito mais, trocar muito mais. E realmente a gente vive numa realidade muito densa e as coisas estão muito além dos nossos olhos, né? A gente é programado para enxergar a realidade só com os nossos olhos físicos e não com os olhos espirituais, com os olhos da alma. E a gente está num momento do planeta que cada vez mais a gente vai ter que entender isso. Mas tem que estudar, né, gente? Não tem pra onde correr. Se não estudar, não vai dar certo. Então, um beijo no coração de todo mundo. Uma boa noite de sono para todos. Paz. E até semana que vem. Um abraço. Juliana. Eu também quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, né, trocando essas informações, é muito enriquecedor, e saber que tem outras pessoas também nessa busca, né, que nós não estamos só, e que juntos, né, construindo pensamentos, a gente vai se identificando, a gente vai encontrando o que a nossa alma busca, né, aqui, e confiando que tudo que a gente necessita está dentro de nós, e através do autoconhecimento, que é a melhor chave, né, para a gente conseguir o que a gente necessita. E eu acho que é isso, a gente juntos, trocando informações, como a Edneia falou, nada é permanente, tudo está em movimento, assim como o conhecimento também está em eterna construção, e aqui juntos a gente vai construindo conhecimentos, né, e evoluindo juntos e individual. Então, uma ótima noite para todos nós e que nós sejamos luz onde quer que a gente esteja. Perfeito. Olha, pessoal, uma das perguntas que nós vamos discutir semana que vem mais ou menos está baseado nessa situação. Existem seres que realmente operam respeitando nossa emissão, nossa liberdade, nossa linguagem vibracional? E aí, você quer saber mais sobre esse tema, sobre essa situação? Não perca a próxima live, próxima quinta-feira, 20h30, parte 2 desse evento. Parte 2 desse evento. Então, pessoal, eu quero agradecer aí a todos, né, que participaram, né, colocar mais umas mensagens que acabaram de chegar, a Rosângela, Maíse. E a Maíse Stigler dos Estados Unidos, é Maíse, beijo de coração, Maíse. A Janete, né, ela tá falando da vesícula aqui, ó. Não faz a vesícula, ela existe. Está recomendando a apometria aí, né? Eu acho que a Janete deu risada de alguma coisa que a gente falou lá atrás. Lá. Eu falei, ela realmente, ela está ali. Pessoal, bom, eu quero agradecer Alan, Juliana, Edneia, né, e a todos que participaram aí, que assistiram a live, que participaram do chat, todos que vão fazer comentários. Se tiver alguma pergunta, deixa aí no comentário, né? Porque daí na semana que vem a gente consegue responder também, tá? Então, quero agradecer a todos, nossa gratidão por todos que participaram, né? Recomendo aí, passe para mais alguém, para mais alguma pessoa para assistir, porque com certeza vai estar ajudando a alguém resolver alguma situação na sua vida. Então, gratidão a todos e até a próxima semana aí com mais uma live, parte 2 da live de hoje. Gratidão a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.